nosso primeiro palestrante, vamos dizer assim, primeira pessoa que vem compartilhar com a gente. Ele é engenheiro formado pela Unicamp, começou a carreira na Ed Kearney e passou 3 anos como executivo na Fundação Estudar, onde participou de diversos projetos relacionados à tecnologia e gestão. Hoje ele é sócio fundador de uma consultoria chamada Lean Metrics. Milor Machado, pode subir. Obrigado, Denise, pelo convite, né? Bom, então, como a Denise já adiantou, eu tive bastante experiência aí na parte de definição de metas, de resultados, e uma coisa eu tenho certeza, sim, absolutamente qualquer tipo de empresa, a única certeza que eu tenho em relação a metas é que elas vão ser definidas errado, tá? Então, a gente já teve um papo na Fundação Estudar, tem uma série de bolsistas que foram exerceram uma carreira bem interessante aí no Grupo 3G, e eu lembro de uma conversa com o Bernardo Reis, que é o CEO da Kraft Heinz, e ele fala, cara, eu defino meta há coisa de mais de 20 anos, e todo ano eu fico envergonhado com o que eu fiz no ano anterior. Então, assim, se o Bernardo está envergonhado com o que ele faz aí depois de 20 anos, acho que é normal todos nós ficarmos um pouco envergonhados com o que a gente vai fazer aí, né? Então, a ideia é discutir um pouco alguns erros comuns e, assim, alguns podem ser evitados, mas aí o ideal é que a gente sempre corra atrás de erros inéditos, né? Então, vamos falar um pouco disso aí, de como que você consegue colocar uma cultura mais focada em análise numérica e ter... a gente tem uma frase que, assim, que na verdade não é nossa, né? Mas, enfim, a gente copiou, que é quando você coloca um medidor de velocidade e de gasolina num carro, você já muda completamente a forma de dirigir do motorista. Então, a ideia é essa, para você não sair simplesmente na empresa e aleatório, para que lado, qual velocidade, quanto que você tem de combustível, coloca um medidor ali que você vai conseguir ter uma noção mais clara de para onde você vai. Então, bom, como a Denise tinha comentado, minha formação é de engenharia. E aí, logo depois da Ed Kearney, eu fundei um portal que chama Saia do Lugar, posteriormente a gente vendeu para Rock Content, e aí a gente fez uma rede social também para microempresas, que chama Empreendemia. Então, toda essa parte de ajudar micro e pequenas empresas a crescerem sempre foi muito da minha paixão, né? Aí, depois que a gente vendeu o Saia do Lugar, eu trabalhei um tempo na HSM, mas foi super curtinho, trabalhei com parte de e-commerce lá, e os últimos 3 anos, eu gosto de brincar que assim, foi uma prova de fogo que, basicamente, minha principal função era preparar as apresentações de resultado e metas para o Jorge Paulo Lemann, e, no caso, para o Marcel e para o Beto também, mas principalmente para o Jorge. Então, eu brinco que, depois desses 3 anos, assim, muito difícil eu estar na frente de algum CEO, alguém que vai me intimidar, assim, sabe? Pô, depois de discutir método de Google Analytics com o Marcel Telles, que é o que, particularmente, eu tive eu tenho mais admiração, assim, que acho que é uma pessoa que você consegue aprender mais ali junto com ele, né? Que o Jorge, ele é o cara que ele é meio Yoda, assim, né? Ele vai, fala um negócio que ninguém pensou antes, mas que você fala, putz, é completamente óbvio, eu podia ter pensado nisso, mas ninguém nunca pensa, ele está sempre um passo à frente. Então, ele tem um problema que é meio difícil de replicar, né? Você não consegue pensar em alguma coisa que ninguém pensou antes, assim, é muito difícil. Mas o Marcel, ele é mais sistemático, assim, inclusive a gente vai falar bastante dele daqui a pouco. Mas, enfim, eu tive essa experiência e aí o que eu percebi, basicamente? Eu tive o lado da startup completamente caótica de garagem e tive o lado ali muito próximo do 3G. E, geralmente, as pessoas imaginam que ou você é ágil e cresce rápido, ou você é burocrático e tem que fazer aquela gestão industrial. E, na verdade, existe um meio termo, né? Que é por isso que a Lean Metrics está querendo atuar. Então, como que a gente consegue manter o crescimento, só que de forma organizada, porque senão você vai crescendo aleatória, e aí isso vai gerar uma série de dores do crescimento, mas também ter o mínimo ali de gestão para garantir que você vai para o caminho certo, mas mantendo a agilidade. E aí, bom, basicamente é isso que eu já tinha falado da Lean Metrics. E aí, assim, algumas dores comuns a gente vê principalmente em 3 grandes áreas, tá? Então, a parte de vendas. Então, tem ficado muito famoso o termo aí de receita previsível, e essa é uma dor que a gente vê, né, das empresas não saberem, não terem muita noção do quanto que vão faturar. Então, assim, sei lá, dia 20 do mês, o pessoal não sabe se vai ou não bater a meta. E aí bate a meta super em cima da hora e tal, e aí gera uma série de dores de cabeça que eventualmente poderiam ser evitáveis, se você conhecesse um pouco mais a fundo o funil. Dentro da parte de operação,
você tem um problema que os processos eles são realizados de forma intuitiva. Então, assim, as empresas falam, não, a gente não tem processos. Não, você tem. Toda empresa tem processo, tem que ter, só que o problema é que está na cabeça das pessoas. E aí, se essa pessoa tira férias, ou eventualmente sai da empresa, ou ela fica travada porque ela não pode mudar de área, porque só ela que sabe fazer aquilo, então você gera uma série de problemas aí na operação que travam o crescimento. E da parte de gestão de pessoas, que acho que é um ponto que o pessoal da Culture é infinitamente melhor do que eu, mas uma coisa que a gente vê que é muito comum, você tem muita contratação, promoção e demissão, que é baseada meio no feeling ali, é muito subjetivo e tal, e aí as empresas questionam a questão da meritocracia. Então, assim, Milor, tem como eliminar subjetividade de gestão de pessoas? Não, impossível. Sempre vai ser subjetivo. Tá? Porém, você pode diminuir o grau de subjetividade e aumentar de objetividade. E aí, outra coisa também, o pessoal já... Algumas conversas que eu tive, falam, pô, mas geralmente quando você fala com startup, aí você fala de Ambev, a galera imagina, máquina de bater carne, não funciona para startup. Galera, não tem nada disso, sim. Não que eu tenha visto em 3 anos ali, bem próximo do pessoal, mas o que eu vejo, se a empresa é agressiva ou não, sempre você vai ter as pessoas que acham que merecem ser mais recompensadas pelo trabalho do que elas são. Então, é muito comum. Você vai numa empresa e fala, o quanto que você recebe de acordo com o que você se esforça, você dá o sangue pela empresa. Uma parte enorme das pessoas vai levantar a mão. Então, assim, meritocracia, quando a pessoa olha para o reconhecimento próprio, é uma coisa que geralmente é bastante desejada. Então, uma coisa que eu falo também, que gestão está muito atrelado à comunicação e alinhamento de expectativa. Então, a meta nada mais é do que um número que, acima de X, beleza, eu estou feliz, abaixo de X, pô, não foi legal, vamos tentar rever isso daí. Então, é simplesmente questão de alinhar a expectativa. E quando você tem um modelo que a expectativa ela é alinhada e combinada de forma mais clara, isso daí aumenta muito a probabilidade de você ter satisfação das pessoas, ou pelo menos ela fala, putz, eu realmente estou botando esforço, mas o resultado não está vindo, porque eu combinei esse resultado, eu fiz parte, e ele não está vindo, então provavelmente vai ter um espaço aí para melhoria. Tá? E aí, para minimizar essas dores, tem 4 pilares que a gente trabalha, que isso aí são alguns anos de bater a cabeça. Então, provavelmente não, com certeza isso daqui está errado, mas está um pouco menos errado do que eu estava alguns anos atrás. Tá? E aí a gente vê isso, que tem indicadores, responsabilidades, rotina e tecnologia. Então, geralmente, quando se fala de metas, as pessoas pensam só na parte matemática da coisa, só nos indicadores. Mas, assim, o indicador ele é essencial, mas ele não é suficiente. Tá? Então, se você só tiver indicadores, a probabilidade desse indicador ficar na gaveta é enorme. Então, tem todas essas 3 outras frentes aí que a gente vai tratar. Bom, então, entrando especificamente em relação a indicadores, né, eu dividi a apresentação quebrando ali entre nível básico, intermediário e avançado. E aí, assim, a gente vê, muita empresa tem falado de OKR. Hoje em dia, OKR que você não trabalha com OKR, o pessoal fica até envergonhado, né? Tipo, não, minha empresa não tem OKR, fala baixo, assim, tipo, negócio que popularizou de uma forma impressionante. É que nem eu descobri agora outro termo, que é a transformação digital. Aí eu vi um monte de gente, não, porque eu faço transformação digital e tal. Eu falei, pô, eu não faço, né? O que será que é isso? Aí eu fui ver, tipo, não, beleza, eu faço, eu só não chamo transformação digital. Mas aí agora, se for perguntar, a Lean Metrics faz transformação digital, tá? Então, todo mundo agora tem que ter transformação digital, a gente faz também. E aí, assim, tem essa parte dos OKRs, de você conseguir priorizar e definir. Daí já entra no nível intermediário, que eu acho até engraçado ele ser intermediário, isso deveria ser básico, mas é você quebrar um nível abaixo ali dos indicadores. Né? Então, você vai vendo, por exemplo, a meta de faturamento, que praticamente toda empresa tem. Até a ONG, que eu trabalhei, tinha meta de faturamento. O pessoal não quebra entre ticket médio e volume. Então, é tipo, eu tenho que faturar R$100 mil esse mês. Tá bom, para quantos clientes? Para 2 ou para 50? Ou para 100? Ou para 1.000? Putz, não sei. Pô, então assim, primeiro tem que entender se você quer ser uma empresa que vai pelo volume ou vai pelo ticket. Então esse é um ponto que é muito crítico, mas muitas empresas não têm. Ou então até tem mais ou menos uma noção, mas falam, assim, você quer ter 50 clientes ou 60? Porque aí, na hora que bater a meta, você vê onde você acertou, dificilmente você vai acertar os 2 indicadores, então, assim, você bateu 100 cravado, dificilmente você bateu ali 52 de ticket, você provavelmente vai bater ali, sei lá,
A chance de eu errar o número é grande, tá? Então, você bateu um pouco acima dos 50 e um pouco abaixo dos 2 ali no ticket e tal. Então, é muito importante você ter esse desdobramento mínimo, porque aí, na hora que bater a meta, você consegue ver onde que está dando certo para você investir mais e onde que não está dando tão legal ali que você vai conseguir investir em cima disso. E aí tem coisas mais avançadas que na hora que você chega nesse nível, você provavelmente vai conseguir acelerar muito ali o seu modelo de indicadores, mas isso leva bastante tempo, tá? Que é ter os templates de análise pronto. Então, assim, dentro de 3 anos de Fundação Estudar, os 2 primeiros eram parto toda reunião de resultado. Então, a gente ia lá, aí tinha que analisar, esse número está errado, não está e tal. E aí o negócio que eu fiquei muito feliz, principalmente, assim, tem a questão de orgulho, do legado que eu deixei e tal, mas principalmente que eu consegui dormir muito mais, que era ter uma apresentação de resultados que puxava direto o dado da minha planilha de indicadores. Aí eu só tinha que ficar clicando ali em atualizar, aí todos os gráficos puxavam e tal. Porque, assim, não é nada grandioso, tá? A funcionalidade, tipo, no Office tem, no Google tem e tal, mas o ponto é você ter uma base organizada o suficiente para você templatizar a sua análise. Então, assim, a gente, no caso, a meta que mais dava problema era de jovens em sala de aula, que a gente fazia uma série de cursos lá. E aí era quebrado por produto, depois do produto a gente olhava o ticket e o volume, e aí assim, ia quebrando, mas aí tinha mês que a gente olhava por cidade, tinha mês que olhava por temática, tinha mês que olhava se era presencial ou não. Então, assim, leva um tempo até você refinar e falar, não, galera, esse é o modelo daqui, todo mês a gente vai analisar do mesmo jeito, porque aí você gera consistência na análise das metas. E aí outra coisa é você ter a integração do input dos resultados de indicadores, né? Então, uma coisa que é muito comum em sistema de metas é o pessoal se preocupar muito com o output. Então, aquele gráfico maravilhoso, e as cores, e aquela palheta e tal, só que ninguém imputa o dado lá dentro. E aí, assim, sem input você não tem o resultado, né? Então, fica sempre com dados teóricos. Então, você conseguir automatizar o máximo possível o input. Então, fez uma venda, sei lá, você tem um e-commerce, fez uma venda e só automaticamente já vai para a meta, para você não ter que ter alguém lá imputando o valor da meta, esse daí é o nível ideal, que a hora que conseguir chegar nisso, você facilita demais a implantação do sistema de gestão. E aí tem 3 grandes erros comuns que a gente vê nessa parte específica de indicadores, né? A primeira coisa é o pessoal chega e coloca um valor anual, e aí chega, eu quero 1,5 milhão de faturamento, ano passado eu faturei $500 mil, então beleza, eu vou conseguir triplicar. Você fala, tá bom, em janeiro, quanto que vai ser o seu faturamento? Veja bem, não sei. E aí, tipo assim, sabe, são 12 meses, não é um número tão absurdo assim, a gente consegue quebrar. Então, simplesmente vai lá, quebra, isso é o que é chamado de mensalização, né, no termo aí da Falcone, pois faz uma diferença muito grande. E aí, qual que é o ponto? Não é um exercício de futurologia, então não é assim a sua capacidade de acertar ali quanto que vai bater em março na vírgula, mas é você ter uma noção, pelo menos, porque assim, geralmente o que acontece, né? O ser humano ele tem essa característica de jogar tudo para o futuro, e aí ele vai ter uma meta, ele tem que faturar $1,5 milhão no ano, por exemplo, aí até novembro ele fatura 500 mil e tem que faturar $1 milhão em dezembro. Então, você vê um negócio que é muito desproporcional. E, assim, eu acredito em curva exponencial, tá? Mas tem que tomar muito cuidado para você não depender de bater a meta ali só no final, senão você tem que correr atrás e fica muito atrasado. Então, assim, tenta puxar o máximo possível para o começo já, para você já ter a performance e correr atrás. Então, não adianta você deixar para querer bater o número só no final do ano, tá? E esses subindicadores que eu tinha comentado, né? Então, ticket médio não definido, volume, aliás, faturamento, não ter ticket médio e volume, eventualmente NPS, você ter qual que é o número esperado de promotores, detratores e neutros, turnover, então, beleza, turnover é uma métrica que é bem chata de calcular, principalmente acumulado, que quer LP e tal, é um saco isso. Mas assim, quantas pessoas que você deve ter? Quantas que você pode perder ali para ter aquele turnover? Então, é um negócio que é importante você colocar um pouco mais na ponta do lápis, não precisa ser nenhum gênio da matemática, assim, só botar um nível abaixo ali de estratificação do número já faz uma diferença. Outra coisa é colocar meta para indicador que nunca foi medido, então, assim, essa é uma coisa que é legal do OKR, né? Você pode colocar o número que você quiser e tal, e, não, é moonshot. Se eu bater 70%, eu já estou feliz, então eu vou tirar da cartola o número. Tá, ok, legal, gosto do pensamento do moonshot, mas muito cuidado, porque você pode eventualmente desmotivar o time. E aí desmotiva o time ou porque a meta ficou agressiva demais, então você tirou da cartola o número, ou porque a meta está muito frouxa, a pessoa bateu a meta ali no primeiro mês, já bateu a meta do semestre.
provavelmente vale a pena você ir regulando, né? E aí, assim, principalmente na questão de remuneração, não, acho que é um ponto que dá para entrar bem mais para frente, mas muito cuidado porque senão fica um cabo de guerra. Quando você está atrelado à remuneração e você nunca mediu aquilo, a pessoa vai ficar insegura. Então, ela vai falar, pô, mas você tirou esse número da cartola e está botando aqui para mim e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, meta que nunca foi medida, começa a medir, bota ali uma meta de fazer um teste e tal, mas não chega e bota já, tipo, ó, você tem que faturar X no ano para esse produto que não foi criado e tal. Então, assim, tenta ter o máximo ali de benchmark possível, mas cuidado para não engessar demais. Outra coisa, isso daí é super comum, é você ter coisas que são para projetos e tarefas. E tem uma frase do Guilherme, do Doutor Consulta, que é o head de RH lá, e ele me marcou muito, assim, ele falou, cara, meta, ela por definição, você não pode bater sozinho. Se você pode bater sozinho, você consegue executar e vai bater a meta, é uma tarefa, não é uma meta. Então, uma meta, por exemplo, de implementar nova feature. O Kiko até já me chamou há alguns anos para discutir questão de meta para equipe de desenvolvimento e tal. E eu acho que assim, você tem que ter um roadmap de features, não tem dúvida alguma. Então, assim, você tem que ter um objetivo ali do que você quer fazer, mas a meta, idealmente, ela tem que estar atrelada a algum resultado de negócio, algum número, e que não depende de você. Porque implementar a feature vai depender só do time. Agora, reduzir o churn, aumentar a NPS, ou, sei lá, você vai fazer alguma coisa super simples de melhorar o sistema de envio de e-mails, aumentar a taxa de abertura, sabe? Qualquer coisa que dependa do cliente e não dependa só de você. Isso é uma coisa que é muito importante de olhar. Daí, entrando no ponto de responsabilidades, né? Então, isso é uma coisa que eu gostei demais, assim, de estar próximo do trio do 3G, que absolutamente tudo eles falam de dono. Então, teve uma reunião que foi muito fatídica, que o pessoal estava discutindo montar um fundo de angels e tal, e aí veio um sócio do GP falando sobre questão de debenture, como é que vai ser, modelo de operação e porcentagem e tal. Aí, daqui a pouco, o Jorge levantou a mão assim, né, quietinho na dele, só que assim, o Jorge levanta um dedo, todo mundo já para ouvir. Aí ele falou, cara, muito legal, mas eu estou com uma dúvida. Quem vai ser dono disso daí? Porque estão falando de, tipo, tinham, sei lá, 6 pessoas querendo olhar o fundo, e aí ia compartilhar com outro fundo e tal. Aí o pessoal, não, porque a gente vai compartilhar a responsabilidade e tal. Aí ele parou assim, olhou e falou, olha, eu não acredito em nada sem dono, tá? E sem dono não funciona. E aí baixou, ficou quieto, aí o pessoal começou a argumentar, e ele, tipo, cara, já fiz o meu ponto. Aí ele ficou quieto o resto da reunião. Mas é impressionante, assim, como que... Assim, você vai ver o que ele fala, é óbvio, só que assim, ele faz isso há 40 anos. E convenhamos que deu algum resultado, né? Então, essa parte de dono é muito crítica. E aí, assim, o básico é alocar os indicadores dentro do time de executivos, né? Então, meta compartilhada não é um negócio que eu recomendo muito. Então, o ideal é você ter ali... Isso, lógico, dentro do... Você tem, tipo, meta compartilhada, gestor liderado, pô, beleza, você está distribuindo responsabilidade. Mas entre executivos, ter a mesma meta, fica uma apontação de dedo, sabe? A gente é muito bom de arranjar desculpinha e sempre vai dizer que a culpa é do outro, assim. Então, o ideal é ter quem que é o dono ali de, tipo, ó, a gente está combinando que você não vai poder dar desculpinha sobre essa meta, tá? Pô, beleza. Daí entra no intermediário, que você ter o desdobramento já individual. Então, assim, como que a pessoa que está mais ali na ponta vai contribuir para o resultado global da organização. Então, assim, isso daí já tem um desafio que é bem interessante, mas é um nível bacana para chegar. Daí, do avançado, é você, na hora de mapear todos os processos e responsabilidades, você ter todos os níveis envolvidos, lembrando que quem está na ponta, geralmente, é quem vai ter mais impacto no negócio, então você tem que envolver essas pessoas, e aí conseguir usar o resultado da meta em decisão sobre promoção e demissão. Então, assim, eu não estou falando sobre remuneração aqui, esse é um negócio que eu vou deixar no ar, que eu estou vendo que é uma polêmica, então vou só botar lenha na fogueira para ver aí, vocês não vão ter a mínima ideia do que eu acho sobre isso. Mas, assim, você usar as metas para promoção e demissão já é um ponto avançado, lembrando que eu sou completamente contra chegar e falar, não, essa pessoa não bateu meta 3 meses seguidos, ela está fora. Não, ela esquece isso, assim, não existe. Tá? Você vai criar uma cultura de medo, e aí o pessoal vai ficar chorando para jogar a meta para baixo e tal. Mas é assim, você olha competência e você olha resultado, a partir disso você vai tomar uma decisão. Né? Daí alguns erros, como eu tinha comentado. Né? A parte de meta sem dono, então eu já vi algumas metas que eram assim, do Ethereum,
Assim, basicamente, não, a companhia tem essa meta. Tá, mas quem que é o executivo que responde por ela? Não tem. Então, assim, sabe, como que você quer que esse negócio se realize no dia a dia? Sem dono não existe. Lembra do Jorge lá daquela reunião, né? Agora, um outro problema também é ter meta com muito dono, né? Aquela história do cachorro com muito dono morre de fome e tal. Isso acontece na empresa. Se você tem um monte de gente olhando para o número, fica aquele deixa que eu deixo, sabe? Tipo, deu um pau, mas não, eu acho que outra pessoa vai resolver. E aí todo mundo acha que o outro vai resolver, e aí a peteca cai no chão. Isso é um problema. Ou então, você coloca a meta que, não, isso daí é um negócio que é importante para todo mundo, vamos compartilhar no time inteiro, só que tem gente que não vai ter influência sobre aquele resultado. Então, tipo, você vai botar a meta de faturamento para o desenvolvedor que cuida de uma feature específica ali, provavelmente não é um negócio que é tão legal assim. É bom a pessoa ter influência sobre aquela meta dela. E aí, falando sobre influência, tem o terceiro erro, que é ter o desdobramento top-down, né? Então, isso é uma coisa que eu particularmente acho muito legal do OKR, que a pessoa ela vai definindo o próprio OKR. Né? Então, acho que você tem que ter uma sincronia, não dá para ser só uma anarquia de, não, eu estou afim de ter essa meta e pronto, porque, eventualmente, sei lá, voltando a faturamento. Tá? Minha cabeça está sempre em faturamento, não tem jeito. Aí você tem, cada vendedor define sua própria meta, e aí a somatória não dá a meta da empresa. Então, assim, não pode. Tem que ter, pelo menos, a meta tem que bater ali. Né? Então, é importante você fazer uma sincronia, mas tem que envolver as pessoas. Fizer o top-down, o que vai acontecer? A pessoa não vai se sentir dona daquilo. Então, vai ser, você botou essa meta aí para mim, eu não bati, mas eu sempre achei que não dava para bater mesmo. Tipo, isso daí é um problema. Então, tenta alinhar com as pessoas, envolve, que quando elas fazem parte, elas vão se sentir donas, elas vão correr atrás. É tudo uma questão de acordo, como eu tinha falado lá no começo, comunicação. Ou então, outra coisa que acontece é o pessoal focar muito em meta de melhoria, mas sem meta ali de estabilização ou de melhoria específica do processo. Né? Então, é o famoso PDCA versus SDCA. E esse daí foi alguma coisa que eu também levei alguns anos para aprender, e no dia que eu tive o insight, eu falei, puta merda, eu podia ter pensado nisso antes. Né? Que aí, o que basicamente aconteceu? A Falcone ajudava a gente montando diagnóstico de maturidade em gestão e tal. E aí o nosso diagnóstico era uma maravilha, assim, ele sambava loucamente. Tinha época que era bom, aí tinha época que era muito ruim, tinha época que era maravilhoso e tal. E aí tinha um ponto que era sempre ruim, que era justamente a parte de SDCA, né, que para quem não conhece assim, o PDCA, é o Plan, Do, Check e Act, o SDCA é Standard, Do, Check e Act. Então é você basicamente olhar ali os processos. E aí as empresas geralmente saem querendo melhorar um monte de coisa, mas assim, se essa pessoa tirar férias, o que vai acontecer? Não, o resultado vai embora. Aí, não, a meta não ficou ruim porque a pessoa tirou férias. Tivemos um imprevisto. Tipo, cara, assim, não é imprevisto, está previsto em lei, as pessoas têm que tirar férias, sabe? Então, você tem que estabilizar o seu processo para ter o mínimo possível ali de melhoria, para daí você conseguir partir para pensar numa melhoria maior, assim, né? Então, vai fazendo a melhoria incremental, estabiliza o processo, garante que ele está mapeado, que você entende aqueles números, só daí você parte para querer melhorar o negócio. Então, tem que fazer o feijão com arroz muito bem feito antes de querer partir para alguma coisa mais avançada. Bom, daí entrando na parte de rotina, né? Terceiro item. Basicamente, aquela história, né, que a frase, acho que não me engano é do Peter Drucker, que ele fala que a cultura, ela come a estratégia da empresa no café da manhã. Então, assim, não adianta você ir lá, aí, assim, coisa que eu já participei, inclusive, eu achei maravilhoso. Você vai para um sítio, uma chácara, um resort, alguma coisa assim, aí leva o time todo, porque é importante ter a união do time, aí vai lá, post-it para tudo que é lado, aquele negócio maravilhoso, flip chart. E aí bota um vídeo motivacional, aí geralmente tem o vídeo do Steve Jobs. Steve Jobs não pode faltar, né? Tem que estar no vídeo. E aí todo mundo vai lá, e aí, tipo, toma café da manhã junto, e aí, tipo, faz aquela dinâmica que, tipo, vai todo mundo na frente, aí uma pessoa abre os braços, cai para trás, os outros seguram. É aquela coisa maravilhosa, né? Pô, puta união legal do time. Então, aqui, pô, falando de cultura, pessoas da área, vocês devem achar isso maravilhoso. E realmente é bacana, assim. Eu tô exagerando, obviamente, mas, assim, eu acho que isso é importante, tá? E aí, o que acontece? Faz aquele negócio colaborativo, né? O post-it para tudo que é lado, no final, aí vai, tem dinâmica, aí prioriza, aí cada equipe aí vai lá e apresenta e tal. E aí, no final das contas, chega uma apresentação que ela é maravilhosa, assim, agrada todo mundo, o pessoal até escorre uma lágrima, assim, né? E aí um negócio que é bom para os acionistas, para os colaboradores, para os golfinhos, para todo mundo, assim. Todo mundo olha aquilo e fala, coisa maravilhosa. Aí, isso daí geralmente é no final de semana, segunda o pessoal descansa, terça-feira, aquilo ali foi jogado no lixo e ninguém olha. Então, assim, você tem que ter implementação de rotina. Não adianta só fazer lá o Steve Jobs e tal.
geralmente música do Coldplay nos intervalos, né? É bem padrão isso daí. Então, assim, não adianta botar o Coldplay, Steve Jobs, golfinho, post-it, confiança e tal, se isso daí não entrar no dia a dia. Então, a rotina é muito crítica, tá? Então, aí, basicamente, é básico, né? Criar um planejamento anual. Então, aí já tem o checklist que eu falei para vocês, Steve Jobs, golfinho, Coldplay, chácara ou praia. E aí, uma coisa que eu tive que colocar como básica, mas pouca gente faz, por incrível que pareça, é você fazer a definição prévia do que vai ser a pauta e o registro da ata. Assim, é uma coisa que, sei lá, na empresa júnior eu aprendi, aí depois de um tempo eu desaprendi, depois não, peraí, tem que fazer, né? Porque geralmente as pessoas entram e vai totalmente no freestyle, né? Então a reunião, assim, vai e tal. Isso, assim, você perde muito do que foi discutido ali. Então, basicamente, tem uma pauta antes e uma ata depois, faz uma diferença bem grande. Daí, dentro do intermediário, é você conseguir desdobrar a estratégia no plano tático, de preferência revisando trimestralmente. Então, isso daí, eu ouvi muito na época da empresa júnior também, né? A pessoa, não, eu não gosto de trabalhar no operacional, eu gosto de trabalhar no estratégico. Eu adoro o operacional, é o operacional que gera resultado. O estratégico não adianta, ele é etéreo, lá todo mundo olha e tal, mas não serve para muita coisa no dia a dia se você não transformar aquilo em ação, né? Então tem que entrar no tático, botar os milestones também, não precisa acertar, sabe? Não, planejamento estratégico, no dia 23 de março, às 4 da tarde, eu vou estar executando. Não precisa, sabe? Só bota ali mais geral e aí você vai revisando com o tempo. E fazer reunião mensal para análise das metas, né? Então, a empresa que só discute meta uma vez por ano, provavelmente essas metas até podem ser batidas, mas poderiam ser muito mais agressivas se você tiver ali uma revisão constante, né? Então, é o ciclo. Inclusive, assim, quando você olha o PDCA, super tradicional, não gosto do PDCA e tal, tipo, é muito industrial, e você olha o Lean Startup, Idea, Build, Learn. Galera, é a mesma coisa, assim, numa boa. A única diferença é que o C e o A, o Eric Ries chamou de learn. O ID é a mesma coisa do P e o build é você executar, né? Então é a mesma coisa. Então é muito mais importante você conseguir ter a disciplina para rodar o ciclo do que necessariamente como você chama cada etapa do ciclo. Tá? Daí, dentro do avançado, você chega num ponto que você faz análises semanais do resultado parcial das metas, daquilo que eu falei, né? Chegou dia 20 do mês, eu já tenho uma estimativa boa se eu vou bater ou não. E, idealmente, alguns indicadores de processo que eu tinha falado, então, por exemplo, o que seria indicador de processo? Essas são coisas que só dependem de você. Número de clientes abordados, tempo de resposta do helpdesk, features desenvolvidas, enfim. Se você conseguir fazer análise diária disso daí, você vai compor o resultado mensal, do mensal você vai compor o anual, a probabilidade de você atingir os objetivos aumenta muito. Tá? Daí, dentro da parte de rotina, né? Então, alguns erros muito comuns. Ou o pessoal simplesmente não agendar, ou então cancelar toda hora a reunião de análise de resultado. E aí, assim, tem um problema de rotina, mas tem um problema até mais grave quando o líder cancela a reunião de resultado, que ele fala para o time que ele não se importa com aquilo. E, assim, mais básico do universo. O líder é um exemplo para o time. Então, se o líder chega e fala, não, eu cancelei porque eu tenho coisa mais importante, o time, desculpa o francês, mas ele vai cagar para aquilo. Então, você tem que mostrar que aquilo é importante e ser parte, ter o exemplo, estar junto ali, faz uma diferença muito grande. Outra coisa é a parte dos templates, né? Eu tinha comentado antes até, idealmente, você já chega ali na reunião com o que você vai olhar. Eu vou abrir tal ferramenta, as pautas são registradas aqui, eu vou olhar tal número e aí eu vou registrar nesse tipo de formato aqui, isso é muito diferente. Outra coisa que é um erro muito comum, principalmente de reunião, é confundir pauta que é informativa e pauta de tomada de decisão. Então, assim, sei lá, você tem que informar para o time que vai avaliar a criação de um novo produto, por exemplo. E aí, assim, aí o pessoal começa a discutir se vai fazer o novo produto ou não. Mas, tipo, galera, olha só, a pauta era avisar que vamos fazer isso, num outro momento a gente vai discutir com calma, aí a gente vai tomar a decisão. Isso daí não é para tomar a decisão, eu só estou avisando que a gente vai olhar. Então, tem até um vídeo do Porta dos Fundos que zoa isso, mas eu particularmente acho que é importante, que assim, é importante você marcar reuniões, você ter reuniões para marcar reuniões. Então, assim, se você mistura o que é informativo, que tem que ser ali rapidão e tal, você vai passando, e aí começa a ter uma discussão ali no meio, a chance de ter alguma informação que foi perdida, porque aquela discussão levou horas e horas a mais do que o previsto, ela é muito grande. Então, tenta sempre separar, sabe? Essa reunião é só para informar, esses são os itens que a gente vai informar. Essa reunião é só para tomar decisão. Quero dar o recadinho. Não. Essa daqui está proibido o recadinho. Então, separar o que é de recadinho e o que é de fato de construir. Mas eu sou de Salvador. E eu via muito lá
festa de Iemanjá, né, épocas festivas aí. E aí eu achava engraçado, que aí o pessoal vai lá, é óbvio que assim, eu tô brincando com um negócio que tem uma crença muito mais profunda, mas assim, basicamente você vai lá, bota a oferenda, e aí joga para o mar, e aí volta para casa e espera que o seu ano seja bom, né? E muitas empresas fazem isso. Acho que, lógico, a questão religiosa ela é muito mais profunda, envolve valores e crenças. Mas, assim, na empresa, o pessoal vai lá, faz o negócio dos golfinhos e do Steve Jobs, aí volta e quer que magicamente aquilo aconteça. Assim. E não é assim que funciona dentro de uma empresa, sabe? Você tem que ter um registro das decisões. Então, volta ao ponto lá do Jorge. Quem que é o dono daquilo? Porque senão fica, não, vamos fazer isso. Vamos ser uma empresa mais colaborativa. Tá, o que isso significa? Quem que é dono? Qual que é o prazo? Tá? E aí você conseguir também desdobrar os milestones e ter ali o plano, né? Esse é um negócio que é bem importante. Então, assim, não adianta você ter uma puta de uma discussão bacana se isso não virar um plano de fato com donos, responsáveis e prazos, tá? Isso aí faz uma diferença muito grande. E aí, chegando na última parte de tecnologia, né? E aí o Jim Collins, ele tem o livro que uma das bíblias do Jorge Paulo, que é o Good to Great, né? Feitos para vencer, se não me engano em português, e ele bate muito na tecla que assim, a tecnologia é um grande acelerador da cultura. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma cultura que ainda não está indo para o caminho certo, você ainda não está ali com as metas bem definidas, você cometeu os erros que a gente comentou nas etapas anteriores e bota tecnologia, você só vai acelerar esse negócio para dar errado. Então, o ideal é assim, a tecnologia é a última coisa. Então, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Tá? A tecnologia tem que vir por último, porque quando você aumenta a eficiência de alguma coisa que está errada, você vai fazer muito bem errado. E não é muito objetivo. Né? Primeiro acerta ali, faz feijão com arroz, e depois você bota a tecnologia em cima. Isso até me dá uma tristeza de falar assim, né? Porque eu sou nerd, eu adoro tecnologia e sempre curti fazer engenharia mecatrônica, mas assim... Infelizmente, a tecnologia é a última parte que tem que entrar. E aí, bom, vamos lá. Então, o básico, usando tecnologia. Análise financeira, mesmo usando planilha. Então, de vez em quando, o pessoal fala até com vergonha também, né? Ah, então, as coisas estão em planilha. Galera, eu adoro planilha, tá? Pô, eu tenho nada contra quem usa planilha, eu tenho amigos que usam planilha, o melhor amigo deles também usa planilha. E não tem nada errado, assim, tipo, se o dado está bem estruturado e você toma decisões a partir daquilo, funciona. Então, na Fundação Estudar, por exemplo, a gente fazia todo um sistema de metas baseado em planilha e eu só fui ter problema com uma planilha que tinha 15 mil linhas. Então, assim, até 15 mil linhas, vai de boa, a planilha aguenta, funciona, garante que as colunas estão certas, o dado está minimamente padronizado, você tem conexão, né? Então, não colar valores onde você pode ter fórmula, mas assim, uma planilha bem feita, ela funciona, tá? Não tenho nada contra isso. Você tem um registro de histórico com o cliente, né? Então CRM básico, basicamente, e uma gestão ali de projetos e tarefas. Então, é saber o que está acontecendo dentro da empresa. Daí já entra no nível intermediário. Você ter uma geração e qualificação dos leads, então, por exemplo, um RD Station da vida bem configurado, você saber ali qual que é a etapa que o cliente passa, já é um negócio que é bem legal, e você ter uma ferramenta de helpdesk, né? Então, não ficar dependendo o cliente, o atendimento que é o cliente mandando o WhatsApp para o CEO, provavelmente não é o atendimento mais eficiente do mundo. Então, tem uma ferramenta ali, já ajuda bastante. Daí, na parte avançada, você tem uma integração automática, então, assim, a parte de gestão de tarefas, o que eu tenho que fazer com o cliente, follow e tal, a cobrança, o que eu tenho que entregar, está tudo integrado em um lugar só. Então, você ter isso daí bem feito faz uma diferença grande. Tá? Geralmente, eu recomendo ferramentas separadas e relatório automático via e-mail ou Slack, obviamente, é um jabá aqui da Lean Metrics, é um negócio que a gente faz, mas que dá um diferencial enorme, assim, você ter ali a comunicação dos resultados no dia a dia. Daí, alguns erros que acontecem, né? O pessoal tenta implementar uma ferramenta na empresa inteira, isso geralmente dá problema. O ideal, faz um pilotinho ali, faz na área específica, está funcionando bem, aprendeu o que tem de erro, aprendeu o que dá certo, aprendeu como treinar as pessoas, daí você replica. Tá? Ou então, outra coisa que o pessoal erra bastante, faz um treinamento básico. Então, vai lá, monta o PowerPoint, ó, a funcionalidade é essa e tal, aí fica aquele calhamaço com 1 milhão de funcionalidades e dúvidas que ninguém lê, assim, cá entre nós. Eu escrevo esse material e eu sei que ninguém lê. Alguém, eventualmente, vai ver um slide, mas tipo, ninguém lê aquele material inteiro. Então, assim, você tem que acompanhar. Então, não adianta, não, mas eu treinei a pessoa. Cara, função do gestor, primeiro, ele aprender e usar a ferramenta. Então, não adianta querer que o time use se o gestor não usa. Tem que ir, sentar junto, pegar pela mão. E aí você vai ajudando o pessoal a botar isso no dia a dia. Ou então, tem os casos de usos claros, né, que representa ali o que é a implementação. Então, nossa, CRM é um negócio que eu vejo que é mais, assim...
Você pode... A imagem das pessoas sobre o que é CRM é completamente diferente. Tem gente que acha que CRM é simplesmente registrar o histórico de e-mails. Ok, é CRM. Aí você ter, tipo, RSVP de evento que automaticamente já faz e dispara pesquisa de satisfação e tal. Ok, também pode ser CRM, mas assim, entre simplesmente controlar o histórico de e-mails e ter um RSVP de evento com pesquisa automática de satisfação, você tem uma infinidade de coisas aí no meio. Então, define o que você quer ali para o primeiro ponto. Ah, não, eu quero só isso daqui. Então, a especificação básica de software faz uma diferença muito grande. Ou então, é tentar usar funcionalidades muito avançadas antes de ter funcionalidade básica, né? Então, todas as ferramentas que eu citei, o pessoal de vez em quando, mas peraí, essa integração e tal. Aí depois que o Zapier foi inventado, o pessoal quer usar tudo o Zapier, né? Que você consegue conectar dois aplicativos. Aí mete Zapier para tudo que é lado, aí você pergunta, pô, mas esse dado aqui que você está coletando está errado. Putz, verdade. Então, assim, vai aos poucos, sabe? Acerta ali, feijão com arroz, depois você parte para o próximo item. Bom, daí, então, recapitulando, tem 4 coisas que são essenciais para você ter metas e objetivos. Não é só indicadores. Você tem que ter indicadores, responsabilidades para as pessoas serem donas dos indicadores, tem que colocar isso na rotina, tem que colocar a disciplina ali no dia a dia e, por último, usar a tecnologia para conseguir acelerar e botar eficiência dentro desse processo. E muito obrigado.